Irmãos, hoje o Senhor quer falar algo conosco para trazer ao nosso coração para o lugar onde ele tem que estar. Nós muitas vezes vemos para a mesa da ceia e a gente vem carregando muita coisa. Muita coisa. Bagagens e um monte de coisas. E Deus nessa manhã quer limpar algumas coisas das nossas vidas. Para que a gente possa entrar nesse novo tempo. Quem aqui se lembra que nós estamos num novo tempo? Para que a gente possa entrar nesse novo tempo com os nossos corações totalmente voltados para Cristo. Daqui por diante, você não vai ouvir as mesmas palavras e as mesmas mensagens, você vai começar a ouvir coisas novas. Porque Deus quer tratar, porque Deus quer curar um povo que vai entrar num tempo de crescimento e transformação. Gente, nós vamos talvez receber pessoas aqui. A pastora Vanilda estava falando que ela está orando para Deus mandar os endemoniados, pois Deus vai mandar. As pessoas possessas, essas pessoas que você olha e fala, isso aí não tem jeito não. Deus vai mandar. E você que se sente incapaz, que se sente incapacitado de fazer, é você que Deus vai levantar para esse tempo. Mas para isso precisa haver tratamento, precisa haver cura, precisa haver restauração, precisa levar na raiz do problema e dizer, isso aqui precisa ser mudado. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19 tem uma historinha muito legal. Bem legal mesmo. Lucas 19, versículo 1. Vamos ler? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. O que ele era? Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava. Subiu aonde? No caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Os publicanos, como nós acabamos de ler, eram os responsáveis pela coleta dos impostos. Eles faziam esse trabalho para o Império Romano. E os coletores de impostos, muitas vezes, abusavam da sua autoridade e no posto fiscal eles extorquiam os seus próprios conterrâneos. Então imagina que o povo de Israel, as pessoas, os judeus, tinham ódio, diga ódio, dos coletores de impostos. Porque você chegava lá um dia com uma dívida de R$10. Falava, eu deixei de pagar para o governo R$10. Ele falava, então, mas hoje já não é mais R$10, é 100. Você falava, nossa, mas passou nem uma semana que eu estou devendo. Pois é, agora é R$100. E se você for embora sem pagar os R$100, amanhã quando você voltar é 1.000. Um dia aumentou para 1.000. Chegava no fim do mês, a pessoa que não tinha R$10 ia ter 1.000, gente? Não, eu quero que você me responda. A pessoa que não tinha R$10 ia ter 1.000? Não. Pois é, quando chegava no fim do mês, ela estava devendo 10.000. E aí o que acontecia?
aquelas pessoas acabavam perdendo o que tinham. Imagine, você devendo. Aí daqui a pouco a Receita Federal chega na sua casa e fala: você não pagou seus impostos, eu vou levar tudo que você tem. Você não vai ter nem roupa para vestir. Imagine essa situação. Aquelas pessoas, além de tudo, viviam com medo. Só que elas sabiam, no fundo, que a culpa, tudo bem que o Império Romano estava lá fazendo o trabalho deles, né? Mas a culpa era dos próprios coletores de impostos. Porque eles não tinham misericórdia. Eles tinham olhar no dinheiro. Lembra que eu falei para vocês sobre o ídolo? O dinheiro é um ídolo terrível. É por isso que todo culto, eu concordo com o pastor Marcos, todo culto a gente tem que ter palavra de oferta. Porque senão a gente não mata o ídolo. O que destrói a estrutura do inferno dentro da gente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que quebra você, que mói você, que você sai com raiva, mas quando você chega em casa, você medita, o Espírito Santo fala com você e daqui a pouco você fala: entendi, eu preciso mesmo me arrepender. Eu preciso mesmo abandonar esse ídolo, queimar ele, jogar ele no lixo. Antes que eu esconda ele mais um pouquinho e depois eu morra por causa dele. Como aconteceu com Raquel. Então, era uma coisa terrível que eles faziam com seus próprios conterrâneos. E imagine você que Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos caras. Então ele era mais odiado ainda por aquele povo. Mas Jesus um dia passou em Jericó e ele encontrou aquele homem chamado Zaqueu. Por onde Jesus passa, ele manifesta sua graça e amor e misericórdia. Por onde Jesus passa, ele manifesta sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Vocês que têm o coração queimando por missões e evangelismo, vocês vão levar Jesus a lugares. E por onde Jesus passava é haver graça, misericórdia e amor. Às vezes você não vai levar nada de extraordinário, mas você vai levar a coisa mais extraordinária de todas, que é a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, entrando pelos becos, entrando nas favelas, entrando nas casas das pessoas, transformando situações através da sua vida. Levanta sua mão para receber em nome de Jesus. Nós recebemos essa manhã, Pai, a autoridade no Espírito Santo para entrar nesses lugares onde o Senhor nos enviará e manifestar a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor às pessoas improváveis em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aqui nesse contexto que nós aprendemos uma verdade que nós nunca devemos esquecer. Que Jesus veio para buscar e salvar aquele que se perdeu. Na prática, Jesus mostra isso. Muitas vezes, a pessoa que se perdeu é uma pessoa que a gente nem imagina que ela se perdeu mesmo. Às vezes a gente acha que a pessoa perdeu porque quis. Perdeu porque é sem vergonha. Perdeu porque é safado. E a pessoa se perdeu mesmo. Aí Jesus fala assim: mas eu vim para buscar e salvar esse. Esse aí foi quem eu morri por ele. Já pensou? É igual Paulo escrevendo uma carta para Filemão. A gente não sabe por que Onésimo estava na cadeia. Mas alguma coisa boa ele não tinha feito para ele ser preso. Mas Paulo falou para ele: joga a dívida dele na minha conta. Porque ele me é útil. E nas entrelinhas, Paulo diz para ele: Jesus morreu por ele também, Filemão. E agora ele é seu irmão. Aquilo ali foi Paulo escrevendo assim. Sabe aquele meme, mas Paulo, nós não podemos escrever isso? Aquilo ali foi Paulo escrevendo assim: Filemão, se vira, recebe esse cara na sua casa como se fosse eu. Assinado Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. PS, observação. Não se esqueça que você me deve a sua vida, tá? Jesus está dizendo para nós: pessoas que você acha que, não, porque isso aí perdeu porque quis. Se perdeu, não importa se foi porque quis, porque deixou de ser, se perdeu.
Jesus veio para buscar e salvar esse. Esse aí. Esse aí mesmo que você pensou. Ele. Ela. Jesus veio para buscar e salvar esse. Mas para que Jesus possa cumprir o seu propósito nas nossas vidas, é necessário que nós estejamos dispostos a descer. Eu acho muito engraçado algumas coisas na Bíblia. Engraçado não, acho maravilhoso e ao mesmo tempo quebra nosso orgulho. Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, lá em Jeremias 18, depois você lê. Desça à casa do oleiro. Ele não podia dizer, suba na montanha mais alta, que o oleiro está lá em cima trabalhando na roda. Não, desça. Em muitos e muitos lugares na Bíblia nós vamos escutar Jesus, Deus, falando, desça. Jesus dá uma ordem para Zaqueu, desça depressa, Zaqueu. Assim que Jesus percebe que Zaqueu está em cima da figueira brava, ele chama. E o chamamento de Jesus para Zaqueu pode parecer uma coisa simples para a gente. Era só ele descer, ele era baixinho, estava subido lá por causa de sei lá o quê, né? Mas ali em cima daquela árvore, que a Bíblia diz que chama figueira brava, sicômoro, Zaqueu construiu os meu sicômoro, minha vida. Não tem minha casa, minha vida? Meu sicômoro, minha vida. Porque ali em cima ele estava seguro da multidão lá embaixo. Ali em cima, Zaqueu estava seguro. Ninguém ia incomodar ele. Vocês já viram como que é um sicômoro? Ele é uma árvore, assim, com uma... Posso dizer, a parte de baixo, o tronco embaixo, é meio curtinho, e em cima ele espalha um monte de folhas, assim. E se você ficar ali bem escondidinho, e as pessoas estiverem prestando atenção em outra coisa, não dá para te ver lá em cima. Você consegue ficar bem escondidinho lá. Muitos de nós ainda vivem uma vida de qualquer jeito. Aparentemente estamos indo bem em nossas próprias abastanças. Não de bens, não de riqueza, mas a gente tem algumas coisas que a gente gosta de se orgulhar e ostentar, não tem não? Parece que está tudo bem com a gente. A gente muitas vezes quer ostentar uma alegria que não existe de verdade. Uma paz interior, sabe aquela coisa que você acorda de manhã e fala bom dia sol, bom dia vizinho, bom dia alegrias, uma comunhão. A gente vai para tanto lugar com um monte de gente, né? Nosso trabalho, a gente está na hora do almoço, a gente fala mal do chefe, a gente fala mal das coisas. Depois a gente volta para aquele lugar de trabalho. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, vai vivendo a nossa vida. Muitas vezes aquela alegria nem é real. A gente acredita na própria mentira. E quando Jesus passa pela gente, é sempre um evento. Esses dias a gente estava assistindo um vídeo, a mulher pegou e falou assim, você queria o quê? 5 minutos com Jesus? O rapaz pergunta para 2 mulheres, você queria 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Eu quero saber a resposta de vocês. Vocês queriam o quê? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Jesus é mais importante, né? Todo mundo concorda que 5 minutos com Jesus é melhor que 5 milhões na conta? Nós tratamos Jesus como se fosse um evento. Tem culto, é um evento. A gente vem para o culto. Depois do culto, a gente esquece do culto. Eu estava lá no devocional. Naquele momento, eu estava lembrando de Jesus. Depois eu esqueço que Jesus passou na minha manhã ou na minha tarde, sei lá que momento você faz seu devocional, e falou alguma coisa comigo. Por quê? Porque eu trato Jesus como se fosse um evento. É 5 minutinhos com Jesus. Nós deveríamos tratar a presença de Jesus como algo corriqueiro, cotidiano. Estar com Jesus devia ser uma coisa natural para a gente. Quando você morrer, se fechar seus olhos aqui, abrir seus olhos na eternidade, tem que ser uma coisa natural. Se olhar no rosto de Jesus assim e falar assim, nossa, cheguei, Brasil. Jesus tem que ser uma coisa natural para a gente. A presença de Jesus. É lógico que às vezes a gente sente um arrepio diferente. Você sente uma emoção, mas aquilo não tem que ser um evento que acontece de vez em quando, depois você esqueceu. Você falou em línguas, rodou, caiu no chão, babou, sai com os cabelos tudo bagunçado. E quando você chega em casa, muda tudo. Você esqueceu daquele momento que você teve ali, porque foi só um evento. Jesus não quer ser só um evento na nossa vida. Ele quer ser um relacionamento profundo, inteiro, total com a gente.
E de cima da sua figueira brava, não dá para você ter relacionamento com Jesus. Ali no pé de sicômoro, Zaqueu podia ver Jesus de longe, escondido. Aquela figueira brava para Zaqueu era como se fosse uma máscara. Nós colocamos máscaras, né? Para lidar com as pessoas, para lidar com as situações. Ali naquela figueira brava, ele podia dar uma desculpa. Por que Zaqueu subiu na figueira? Por que Zaqueu subiu na figueira, gente? Está escrito no texto. Mas por quê? Para ver Jesus, por quê? Porque ele era baixinho. Porque ele era menor que o Johnny. Ele olhou para o lado, ele sabia que eu ia mexer com ele. Ele era menorzinho que o Johnny, que a Aline, que a Mariane. A Mariane é menor da igreja, né, Mari? Que a Kelly. Zaqueu era baixinho. Imagina quantas pessoas baixinhas não tinha lá. Zaqueu foi esperto, né? Correu na frente, subiu na árvore. E falou, vou ver Jesus daqui. E eu vou me apoiar nessa minha desculpa. Eu sou pequeno. Sabe como que funciona essa desculpa pra gente? Eu não sou digno. Eu não tenho condições. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho um motivo contra a igreja. Né? Ah, não. Eu não vou para a igreja hoje não porque me magoaram, me feriram, me falaram mal de mim. Eu estou muito chateado com a igreja. Vou não. Posso não. Ou então a gente diz, eu sou fraco nisso aqui. Eu não consigo me soltar. Eu sou fraco. Você não está vendo que eu sou fraquinho? Eu sou tímido, eu sou fraco, eu sou assim mesmo. Me deixa aqui no meu sicômoro, minha vida. Me deixa aqui na minha figueira brava. Ou então a gente fala assim para as pessoas, eu não consigo ir, eu não posso ir. Mas lá no fundo nós estamos dizendo assim, eu não vou lidar com essas pessoas porque elas julgam e ferem. Eu não vou lidar com essas pessoas porque elas machucam. Elas falam coisas que me deixam triste e magoado. Eu não vou me misturar com essas pessoas. Como diz a dona Florinda para o Kiko, não se misture com essa. Não vou me misturar com essa gentalha. Eu tenho um padrão superior. Mas eu quero ver Jesus de longe. Há um desejo no nosso coração de ver Jesus. Só que a gente quer ver Jesus e continuar com essas coisas. E Jesus está dizendo hoje para a gente, não dá mais. Não dá mais. Para que você possa estar num relacionamento comigo, você vai precisar sair desse lugar. E quando nós somos confrontados, a gente responde com uma falsa humildade. Eu sou assim mesmo. Ou eu vou no meu tempo. Já viu alguém dizer isso? Eu vou no meu tempo. A gente conhecia, a mãe da André falava, não me cobre. Não me cobre que eu vou no meu tempo. Ou então a gente diz assim, tá tudo bem. Quando na verdade eu não tenho a mínima vontade, o mínimo interesse de obedecer a Deus. O encontro com Jesus nessa manhã é fatal nas nossas vidas. E ele vai mudar tudo. Porque Jesus quer nos levar à estatura de homens e varões, mulheres maduros e perfeitos. Ele está dizendo para você e você mesmo aí em cima do seu pedestal de falsa humildade, da sua razão própria, do seu orgulho, desça depressa. Não é no seu tempo, não é quando você puder, não é daqui a pouco, é agora. Desça depressa, porque eu tenho um propósito em sua vida e eu vou cumprir o meu propósito na sua vida, querendo você ou não. Desça depressa. A gente já cantou demais, gente. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que... A gente cantou 235 milhões de vezes isso dentro da igreja. Mas agora Jesus está no pé do nosso sicômoro com a mão encostada assim, falando, e aí, cidadão? E aí, cidadã? Jesus vai olhar bem dentro da sua cara de pau. Que a gente tem uma cara de pau para desobedecer a Deus, que é uma coisa de louco. Ele está dizendo, é a hora de você parar de querer correr à frente do povo. Subir primeiro, falar, eu vou ficar aqui, eu sou muito espertinho, eu vou ficar aqui de cima.
E ele está dizendo: eu quero ter um encontro verdadeiro com você. Quantos estão preparados e querem isso? Nossa, gente. Nossa, gente. Eu quero que Jesus me moa, se for necessário. E eu quero ter a iniciativa de descer, galera. Sabe por quê? Porque se eu não descer, eu corro o risco de cair. E cair é pior do que descer, porque descer às vezes a gente ainda rasga uma parte da roupa, se arranha aqui ou ali. Mas caindo eu posso quebrar a perna, posso quebrar o braço, posso ficar um tempo parado. Eu prefiro descer. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam dispostos a descer essa manhã. Eu oro por essa igreja. Se há corações duros aqui essa manhã, quebranta. Nós estamos sentados à mesa. Não deixe a gente ficar com o nosso coração duro, Senhor. Nessa manhã, não. Hoje não mais. Quebra o nosso coração. A sua palavra diz que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Nós sabemos que o coração não tem jeito, é por isso que a gente precisa de um novo. Então muda o nosso coração essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Primeiro motivo pelo que você tem que descer é porque o seu coração é vermelho, como diz aquela cantiga, né? Tem uma musiquinha que diz isso? Quem é que da época de 1990? Olha, vocês já dançaram muito essa música nas festinhas, né? Olha lá a irmãzinha dando risada ali. Meu coração é vermelho. Mas também é soberbo, nosso coração também é soberbo. Eu ia zoar a Ana Paula, mas ela tá na salinha das crianças. Porque ela é de lá do Pará, e essa música é lá do Boi Garantido, né? Quem é que sabia disso? Boi Garantido, Boi Vermelho. E eles cantam essa música. Mas como ela não tá aqui, então não faz sentido. A Bíblia diz lá em Gênesis 6:5 que o coração do homem é inclinado para fazer coisa ruim. Jesus confirma isso em Marcos 7:21 e 23, dizendo que é do coração do homem que procedem as coisas ruins, incluindo a soberba. A soberba vem de dentro do coração. A soberba vem de dentro do coração. Ela não vem de fora. Ela não é um padrão ensinado pelo povo externamente. Você não aprendeu isso com seu pai, com a sua mãe, não. Ela vem de dentro do seu coração. Ela parte de dentro do seu coração. Né, Marcos? De dentro do seu coração. Você tem pensamentos soberbos e morais. É por isso que você precisa descer. Porque a natureza humana, a carne, ela manifesta suas obras malignas. E essas obras se opõem ao caráter de Deus. Deus odeia a soberba. Ele faz vários alertas em toda a Bíblia. Em Provérbios 18:12 vai dizer que o que antecede a queda? O orgulho, a soberba, a arrogância, a soberba, o orgulho precede a queda. 1 Pedro 5, versículo 5 ao 6, vai dizer que Deus, o quê? Se opõe aos orgulhosos. É você de um lado e Deus do outro, contra você. Coração soberbo, Deus se opõe a ele. Miqueias 6, versículo 8, foi o versículo de ontem na Bíblia, no aplicativo da Bíblia. Diz que Deus, a vontade de Deus, o que Deus requer de nós, é que nós andemos humildemente com Ele. Deus se agrada da humildade. Só que a nossa natureza não quer ser humilde. Ela não gosta de ser humilde, ela não gosta de humilhação. A gente acha uma coisa terrível passar por uma humilhação. Nós não gostamos, porque a gente se lembra que isso mexe com o nosso brio. Isso mexe com a gente por dentro. Acaba com a nossa imagem. Imagina, vão falar mal de mim. Vão me julgar agora. O que vai acontecer com a minha reputação? A gente coloca muita reputação, né, na frente. Uma máscara para o nosso orgulho. Nós não gostamos disso. É por isso que Jesus nos orienta a viver uma vida no Espírito. Porque se a gente não viver uma vida no Espírito, a gente não consegue vencer as obras da carne. Só que para você viver uma vida no Espírito, você tem que se humilhar. O segundo motivo pelo qual você precisa descer é porque Jesus desce. Gente, Jesus desce. Jesus.
Que nem o menino falou esses dias, ele agrediu o menino porque o menino falou mal de Jesus perto dele. Aí ele chegou em casa, a mãe dele fez um vídeo dele. Por que você agrediu o menino? Porque ele falou mal de Jesus. Mas você não podia ter feito isso, não sei o que. Aí ele falou, mãe, é Jesus. Aí o pessoal falando, olha lá, já tá começando as novas cruzadas, né? O povo querendo passar a espada por causa do nome de Jesus. É Jesus, gente. E Jesus desce das alturas. Lá em Filipenses, capítulo 2, nós vemos, no versículo 7 a 8, nós vemos a postura do servo humilde. Jesus se esvaziou. Sabe o que é se esvaziou? É se esvaziou mesmo, completamente. De tudo. E se tornou um ser humano igual a você, igual eu. Um Deus que faz isso. E depois ele olha para a gente e fala, siga-me. É isso que ele quer da gente. Deus não está esperando outra coisa de você. Jesus aparece descendo da sua natureza divina para isso aqui, com dor de barriga, com ansiedade, com dor de cabeça, com um monte de problema para resolver. Olha, eu tenho certeza que se fosse eu ou você, que a gente fosse Deus, um único dia que nós estivéssemos aqui, a gente falar, não, dá não, para mim não, isso aqui não. Não quero passar por isso. Mas o coração amoroso e misericordioso de Jesus deixa tudo isso e se submete completamente a essa natureza aqui. A essa natureza. Em João, capítulo 13, os versículos 3 a 5, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. E lá no versículo 3, nós podemos notar que Jesus estava na sua plena consciência de quem ele era. Mas ele tira a capa, enrola uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina que aquele lugar onde eles andavam, aqueles pés deviam estar muito empoeirados. E se eles estavam de sandália, o que eu acho muito provável, então aqueles pés também estavam muito fedidos. Podia ser. Mas Jesus começa a lavar os pés. E não são... Esse é o menor dos problemas. Os pés sujos é o menor dos problemas. Mas os donos daqueles pés iriam trair Jesus. Iriam negá-lo. Eles iam usar aqueles mesmos pés para fugir dali algumas horas depois. Aqueles donos daqueles pés iam duvidar de Jesus mesmo depois de ver ele ressuscitado. Eu preciso colocar o dedo na ferida, senão eu não acredito. Aqueles discípulos iam chorar de desesperança. Eles esqueceram rapidamente de tudo que Jesus passou um ministério ensinando eles. Todos eles, aqueles discípulos, momentos antes, estavam discutindo qual deles seria o maior no reino de Deus. Jesus abaixa com uma bacia e toalha e começa a lavar os pés deles. E se você parar para pensar, é até curioso a gente pensar que até Judas estava discutindo se ele ia ser também o maior no reino de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a descer. Porque Jesus desceu. A humildade agrada a Deus, porque está no seu caráter. E como a gente não tem um coração que é naturalmente humilde, e o máximo que a gente consegue é uma falsa humildade, às vezes a gente escuta uma coisa e a gente fala assim, eu não preciso desse tratamento, porque eu sou muito bom. Não preciso desse tratamento. Ah, não, isso aqui é um ponto resolvido da minha vida, não preciso mais me preocupar com isso. Mas Jesus, a palavra de Deus nos diz, olha, você que está de pé, cuidado para não cair. Sabe quando você achar que isso aí é um ponto resolvido na sua vida? Vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque um dia eu já fui assim também, mas o Senhor fez uma obra em mim e me ajuda a ajudar o meu irmão que está passando por isso. Porque às vezes a gente já venceu, mas a gente quer julgar a pessoa que não venceu ainda. Irmão, você está vendo o irmão do outro lado do deserto tentando atravessar a qualquer custo, ajude-o.
principalmente se você já passou por isso. Ah, não, eu não vou sair daqui do meu conforto, da minha casa, não vou sair daqui para ir buscar esse irmão, não. Assim como eu venci e tive força para vencer sozinho, ele consegue também. Ele consegue. Ele dá conta de vencer, eu passei por isso. Aí mandou uma mensagem no WhatsApp, tô orando por você, viu, irmão? Eu já passei por isso. Já passou por isso, cidadão? Vai lá, ora com aquele irmão, junta com ele. Entrou no culto, a pessoa vai lá dar um abraço nela, fala: seja bem-vindo de volta. Não fique julgando a pessoa. Escute com atenção. Esse tipo de humildade agrada a Deus. E é interessante pensar que Zaqueu logo procura uma árvore para subir. E a primeira que ele encontra é uma figueira brava. A figueira brava não tem esse nome à toa. O sicômoro tem essa designação porque ele é uma árvore agressiva, que se alastra rapidamente, compete com as outras plantas e dificulta a colheita. E além disso, ela pode ser tóxica e dar alergia. Aí você sobe nesse lugar onde você acha que você está protegido do povo, onde você acha que você está protegido, você pode ver Jesus de longe, onde você está no mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Mas aquele lugar está te machucando. Aquele lugar está te deixando doente. Esse lugar onde você está trepado aí em cima está deixando você triste. Você não está percebendo, mas está roubando a sua vida. E Jesus está te perguntando essa manhã, por que você está aí ainda? Por que você está nesse lugar? Por que você está nessa situação ainda? Desce depressa. Mesmo nesse episódio de Zaqueu, nós vemos Jesus descendo. Porque imagine você, Jesus era Deus, mas também era um ser humano. Jesus olha para a cidade de Jerusalém e fala, como eu queria juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Porque Jesus tinha um sentimento por aquela nação. Porque Jesus tinha um sentimento por aquele povo. Jesus tinha em si, essa daqui é a minha pátria. E eles não me escutam. Jesus amava aquelas pessoas que estavam andando com ele. Não se esqueça que tinha uma multidão andando com Jesus e Jesus amava demais aquelas pessoas. Imagine Jesus andando pelo caminho e indo com esse pensamento, eu amo essas pessoas, eu não posso decepcioná-las, eu sou o mestre delas. Lógico que eu preciso confrontá-las com o pecado, mas eu estou aqui para abraçá-las, eu estou aqui para mostrar um bom exemplo para elas, eu estou aqui para ser uma bênção na vida dessas pessoas, eu sei do meu propósito aqui, e aí o Espírito Santo sopra para ele. Tá vendo aquele sicômoro ali? Ele é diferente dos demais, sabe por quê? Porque ali em cima tem um homem lá, o nome dele é Zaqueu, e ele é o chefe dos publicanos aqui de Jericó, e hoje você vai dormir na casa dele. Sabe o que Jesus teve que fazer? Deixar as 99 no aprisco e ir atrás daquela uma que estava perdida. Jesus para naquele sicômoro, olha para Zaqueu ali em cima e fala, Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou ficar na sua casa. Perceba bem o que Jesus disse. Em algumas versões vai dizer, me convém. Mas a palavra me convém não é totalmente correta. A palavra certa é eu devo ir. Tem uma palavrinha usada aí que é die, e no grego, que significa eu devo ir à sua casa. Há uma necessidade. Eu tenho a necessidade de ir até a sua casa. Uma necessidade estabelecida por Deus na vida de Jesus, naquele momento da vida de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender qual é a necessidade de Deus nesse tempo para nós. Tem muitas coisas que são necessárias para a gente. Desça do seu orgulho hoje. Porque Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, olha Zaqueu, você está vendo? Desce aqui, porque hoje eu vou na sua casa. Eu não tenho problemas com orgulho. Eu desço. Eu bato no meu patriotismo judaico, israelita. Eu bato na minha natureza divina. Eu, sendo grande, sendo Deus, me misturo com o povo.
E dessa vez não me misturo para te julgar e te condenar, mas para ir à sua casa, Zaqueu. Eu sou capaz de descer e você também é capaz de descer. Aqueles olhos afogueados que queimam o pecado, convidam Zaqueu para baixo. Feche os seus olhos. Você está olhando Jesus de cima agora. Do alto de um sicômoro, sei lá qual é essa figueira que você subiu. Mas Jesus está dizendo, se eu sou capaz de descer, você também é. Siga-me. Quebra esse orgulho velho e duro no seu coração. Esse orgulho velho podre que não serve para nada. Nesse novo tempo de Deus. Para a sua vida. Para a sua vida. É para as nossas vidas, assim como igreja, mas é para a sua vida. Nesse novo tempo de Deus. Você não vai mais andar em cima de figueiras. Você não vai estar mais nesse lugar onde você é ferido. Você não vai estar mais nesse lugar onde você está servindo de chacota para o povo. Você não vai mais estar nesse lugar onde você está deixando de dar frutos, sendo agressivo, uma pessoa que não tem mais compaixão dos outros direito, uma pessoa que perdeu a essência de quem é. Você não vai estar mais nesse lugar. Deus está te chamando para descer a um relacionamento na mesa com Ele. Na mesa. Obrigado, Jesus, por isso. E nós vemos na história que Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa. O Espírito Santo me ensinou uma coisa uns tempos atrás. Todo mundo que tem um encontro com Jesus de fato muda de vida. Ninguém que encontra Jesus de fato permanece igual. E quando Zaqueu reconhece toda a humildade de Jesus, quando Zaqueu reconhece quem ele era, quando Zaqueu reconhece o reino de Deus e a mensagem que Jesus pregava, ele toma uma atitude drástica. Ele fala, metade de tudo que eu tenho, nem foi tudo, metade de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E se eu extorqui alguém, Zaqueu devia ter extorquido muita gente, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse arrependimento em nós, esse descer do nosso orgulho, vai nos levar a um lugar onde nós restituímos e fazemos justiça. Nessa manhã, Deus quer nos levar a esse lugar, onde nada mais pesa sobre a gente. Nada mais está em cima de nós. Se a gente voltar uns episódios antes, no capítulo anterior, nós vamos ver a história de outro homem rico. Esse homem fazia tudo direitinho. Ele olhou para Jesus e chamou Jesus de bom. Pela resposta de Jesus, acho que nem Jesus estava esperando que ele fosse chamar ele de bom mestre. Oh, quem é esse homem, né? Quem é esse homem maravilhoso que me chamou de bom mestre? Não, bom é somente Deus. Por que você está me chamando de bom? Oh, bom mestre, como que eu faço para ter o reino de Deus? Ah, você sabe, né? Obedece às leis. Oh, você não vai matar ninguém, não rouba ninguém. Segue os mandamentos direitinho que tá tudo certo. Ah, então tá tudo certo comigo, porque eu já tenho feito isso. Aí Jesus dá uma respirada e o Espírito Santo sopra na mente dele. Eu imagino Jesus e o Espírito Santo assim, ó, o tempo todo. E diz para ele assim, mas ainda te falta uma coisa. Quebra o ídolo. Pega tudo que você tem e dá para os pobres. E depois você vem e me segue. Aquele homem se entristeceu. Aquele homem saiu triste. E ele deixou Jesus triste também. E Jesus ensina um princípio para a gente. Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E aí depois Jesus encontra com Zaqueu. E Zaqueu tem uma postura completamente diferente. Ele pega aquele ídolo que dava prazer, status para ele, que mantinha ele à distância segura de um povo fedido e pobre. Mas aquele ídolo tirava a dignidade dele, tirou as amizades dele, fez ele ser um páreo, as pessoas andavam perto dele, cuspiam nele, falavam mal dele, falavam mal da família dele. Ele não podia andar dentro da própria nação dele. Aquele ídolo colocou ele longe do plano de Deus. Ele decide queimar esse ídolo e ficar só com Jesus.
ao tomar essa decisão, ainda enquanto as pessoas falavam mal de Jesus e dele, ele faz uma declaração que quebra toda falácia maligna contra ele. Eu vou dar aos pobres. E eu gosto muito que nem era tudo, foi só metade. Jesus olhou, foi para o coração dele, não foi para o que ele estava fazendo. É o coração que Jesus olha. Às vezes para você é gigante, mas Jesus olha para o seu coração. São 2 moedinhas. As 2 juntas valem meio centavo, mas é o coração que Jesus olha. Só se arrependeu de verdade, não quem chorou. Gente, quem chorou não se arrependeu de verdade. E quem mudou se arrependeu de verdade? Quem mudou se arrependeu de verdade? Pode ser que sim, mas pode ser que seja só uma aparência. Quem se arrependeu de verdade restitui e faz justiça. Esses dias eu vi um homem, até postei nos status, quem viu meus status no WhatsApp viu. O nome dele saiu no mandato de prisão e ele mandou uma mensagem pro delegado da cidade, me esqueci o nome da cidade. Falando assim, ó, delegado, agora eu virei evangélico, eu tô indo na igreja. E eu tô indo aí na delegacia me entregar amanhã, 8 horas da manhã. Amanhã de manhã eu vou aí me entregar, porque Jesus já me perdoou, mas eu quero pagar pelo mal que eu fiz. Esse reconhecimento é o que agrada o coração de Deus. Ele podia ter falado, não, Jesus já me perdoou, eu vou ficar bem escondidinho, quer saber? Eu vou fugir para outra cidade. Eu vou lá para Carapicuíba. Carapicuíba do Senhor Jesus. Ele podia ter falado isso, mas não. Ele reconheceu o que ele fez. Teve hombridade. Restituição. Essa ideia de restituição, não. A justiça precisa ser feita. Às vezes para você não é nada. Não é nada. Mas um pedido de perdão, gente, pode fazer muita coisa mudar de lugar. Um pedido de perdão. Você chegar para a pessoa e falar assim, me perdoa. Em nome de Jesus. Às vezes você nem falhou tanto assim com a pessoa. Mas aquilo ficou. Sabe aquela mancha que ficou? Aquela mácula que ficou? Aquele negócio que foi mal resolvido? Pois é. É aí que a figueira brava começa a dar as suas primeiras sinais de que vai sair da terra e vai fazer o mal. Hoje Jesus está nos levando a esse lugar onde nós vamos descer e restituir a paz. Porque paz completa, paz verdadeira, não é só ausência de conflito. Paz é você tirar o conflito. A paz que vem de Deus é você tirar o conflito e colocar outra coisa melhor no lugar. E essa coisa melhor é a justiça, é a verdade, é o reino de Deus. E é assim que Jesus vai começar os seus processos de cura na nossa alma. A partir desse dia. Marque bem essa data. Hoje Deus está começando o processo de cura. Em muitos corações. Pessoas que nem estão aqui fisicamente. Através do arrependimento e da restituição da parte de seu povo, a sua igreja. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Desça depressa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se perdeu.